Fala, galera. Mais uma aula aí de redação. Entramos em resumo, tá? E está no livro 7, tá? Livro 7, página 80, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre o resumo. Deixa eu só botar o tempo. Então, no nosso livro, tem aqui a definição, né? Resumo é o texto que, abstraindo tudo que for secundário em um texto original, mantém seu sentido principal, apesar de sua forma mais sintética. Então, o resumo, que a gente conhece muito bem, né? Bem conhecido, né, nas escolas, meio acadêmico, é muito utilizado, né? Principalmente se a gente vai assistir a algum filme, ler algum livro, né, alguma obra, uma peça teatral. Geralmente, quando vai levar isso para a escola, eu preciso de uma comprovação, né? E essa comprovação é o meu resumo. Então, muitos professores pedem, né, para fazer um resumo. Até em aula de laboratório também, o professor pede para fazer um resumo do que foi compreendido durante a aula, os experimentos, né? Além de um relatório, né? Nesses experimentos faz um relatório, mas alguns professores também pedem para fazer um resumo. Então, é bem utilizado no meio acadêmico, meio escolar. Então, aqui está aqui tá o fragmento, né? Tem o texto e aqui tem o resumo, para vocês terem uma ideia. O resumo, ele pega as partes principais do texto. Então, são as partes que mais se destacam no texto. Então, eu não preciso pegar todas as partes do texto, mas eu preciso colocar as partes principais, as partes que têm uma compreensão melhor, tá? Então, para isso, eu preciso ter muita atenção no resumo que eu vou fazer, né? Eu preciso ter muita atenção nos detalhes do texto, porque no meu resumo, mesmo que eu coloque as partes principais, mas eu preciso ter muita atenção que partes são essas. Então, às vezes, um detalhe faz toda a diferença. Então, eu preciso ter muita atenção para eu fazer o meu resumo, né? Então, aqui tem um texto. A gente vai passando, a gente ganha tempo. Contexto. O resumo pode ter utilização escolar como forma de memorização, citação de fatos em um relatório, fornecimento de informações sucintas que se devam encaminhar a terceiros. Devem ser enviados a jornais e toda vez que se necessite condensar, em poucas palavras, um texto de qualquer natureza. Então, eu pego, como eu falei, eu pego as partes mais importantes do texto, né? E resumo ali, coloco no meu texto resumido, né? Recomendações gerais. Deve começar com uma frase que contém o essencial do documento original, evitando repetir as palavras do título. Então, aqui, o que eu posso fazer? Eu estava querendo pegar uma parte aqui, mas não vai dar. O que eu posso fazer? Aqui ele diz que eu preciso começar com uma frase que contém o essencial do documento original,
evitando repetir as palavras do título. Então, a minha primeira frase do resumo tem que ser algo que se destaque, que me diga a parte do texto. Então, a frase precisa ser aquele pontapé, tá? A primeira frase é aquele pontapé. Do que o meu resumo está falando, tá? Qual é o conteúdo do meu resumo? E aqui, ó, essa parte, evitando repetir as palavras do título. Então, o título, ele tem uma noção do que eu vou falar? Ele me dá uma noção do que eu vou falar? Sim, mas não necessariamente. Então, eu não posso pegar as palavras do título e colocar na minha primeira frase do resumo. Eu preciso colocar na minha primeira frase do resumo aquela parte que se destaca o sentido do meu texto, tá? O conteúdo do meu texto. Então, deve incluir unicamente os pontos significativos, ser claro e conciso, evitando comentários periféricos e generalidades. Então, eu preciso ser bem objetivo, tá? No meu resumo. Deve ser redigido com frases simples, coerentes e com continuidade. Não deve conter citações bibliográficas, tabelas, quadros ou esquemas. Como o meu resumo é algo bem sintético, eu não posso agregar muita informação a ele. Eu preciso resumir mesmo tudo aquilo que estava no texto original. Então, eu não posso colocar citações, esqueci o nome, tabelas, né? Eu preciso colocar o meu texto resumido, né, no meu resumo, o mais objetivo e sintético possível, tá? Eu posso falar sobre algo que foi citado, a tal tabela foi citada no texto. Eu posso falar sobre ela? Poder pode. Falar você pode. Né? Você não pode copiar, mas falar você pode. Você só não pode voltar o seu resumo todo para aquela tabela, tá? Você pode falar um pouquinho, citar que tem uma tabela no texto, mas não voltar tudo ali a informação que a tabela propõe, tá? É só você citar que ela está no texto. Deve dar preferência aos usos dos verbos da terceira pessoa do singular, porque você está falando no texto de outra pessoa, né? Então, nada mais justo do que você utilizar na terceira pessoa. Então, basicamente, é isso, tá? Para o resumo. O que você deve evitar no resumo? Uso de frases negativas e uso indiscriminado de adjetivos, advérbios, neologismos e abuso de explicações. Como eu falei, o texto precisa ser objetivo e conciso, sintético, ele precisa ser enxuto. Se você ficar utilizando muitas palavras novas, neologismo, né? Muito abuso de explicações, você querer explicar tudo, você vai fugir da proposta de resumo. Porque quem está lendo o resumo, basicamente, sabe, tem uma noção, ou deveria ter, né, do texto original. Então, ou então a pessoa lê o resumo para dar aquele gatilho para ler o texto original, né? Então, eu não posso viajar muito, eu não posso enfeitar muito meu texto, tá? Meu texto precisa ser muito objetivo. Figuras de linguagem também não é recomendado, tá? O texto precisa ser bem objetivo, bem sintético, bem conciso. Informações ou afirmações que não figurem no documento original. Então, se você colocar uma informação que não está no documento original, você não está fazendo resumo, tá? Tudo que tem que precisa estar no resumo tem que estar no texto original, tá? O resumo é a partir do texto original. Em caso de narrativa, os diálogos com travessão que devem ser transformados em discurso indireto. Então, se eu quero pegar um texto narrativo e fazer um resumo daquele texto, eu não posso colocar eu não posso colocar as falas como uma fala de personagem mesmo, tá? O que eu tenho que fazer?
eu vou e transformo em discurso indireto, tá? Então, eu vou citar aquela palavra, eu vou citar aquela fala, tá? Então, como é que eu vou citar isso? No texto original, Mariazinha fala para Pedro isso, 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 isso. Então, eu vou citar a fala dela, mas eu não vou colocar Mariazinha falando para Pedro, daquela forma de texto narrativo, tá? Então, eu preciso fazer um discurso indireto, que não é o personagem falando, é o narrador falando da fala do personagem. Beleza? Entenderam? Abreviaturas e siglas, quando absolutamente necessárias, citá-las entre parênteses e precedidas de explicação de seu significado, na primeira vez em que aparecerem. Então, se eu colocar, posso colocar abreviação e sigla? Posso, porém eu tenho que explicar na primeira vez. Tá? Se eu coloco ela lá no primeiro parágrafo, eu explico. Se eu citar ela de novo lá no último parágrafo, preciso explicar? Não, já está explicado lá em cima. Eu só cito. Beleza? No segundo vídeo, a gente continua a explicação e vamos para a proposta de redação. Proposta de redação. Deixa eu encerrar aqui.